Boa noite, gente! Muito boa noite! E aí, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um papo muito importante, que é sobre hipotiroidismo, tanto subclínico como hipotiroidismo de conversão, que pode ser a causa de você estar aí sentindo fraqueza, cansaço, e de ter uma série de sintomas, inclusive dificuldade de emagrecimento, com seus exames todos normais, tá? Então, não é ter uma alteração no exame, mas é ter um problema de saúde sem necessariamente ter uma alteração clínica laboratorial, tá? Isso acontece. Só fechar minha janela aqui, porque tá um barulhão. E isso me incomoda um pouco. Bom, vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre hipotiroidismo de conversão ou hipotiroidismo subclínico, tá? Que é aquele hipotiroidismo, quer dizer, todos os sinais e sintomas de um hipotiroidismo, ou seja, mau funcionamento da tireoide, tanto para T4 ou T3, ou para conversão de T4 em T3, e você tem ali os exames todos normais, mas uma série de sintomatologia clínica que não passa. O que é isso? Vamos lá. Você que está chegando aí e é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é doutora Janaína Macedo, eu sou nutricionista. E aqui nas minhas redes sociais, todas as segundas-feiras, eu faço lives às 19 horas. E eu falo que a nossa live more é segunda, mas o papo é de primeira. E o assunto de hoje é muitíssimo importante. Se eu fosse você, eu pegaria papel e caneta, ó, o meu já tá aqui. Pegaria papel e caneta para você anotar e, claro, obviamente, se enxergar nesse contexto todo, para que você possa sair de toda essa sintomatologia. Muito boa noite, Adriana. Eliane, minha paciente que foi no consultório hoje, emagreceu 16 quilos, gente. Pensa nisso. Maravilhosa. Já falei para ela que ela vai fazer live aqui comigo. Eliane, quinta-feira eu tô aqui, hein? Quero ver você. Gente, quinta-feira é feriado, tá? E eu vou estar aqui tranquila, fazendo live para vocês. E eu vou chamar minha paciente Eliane para contar a história dela para vocês depois. Maravilhosa. Gente, emagreceu 15 quilos e 800 gramas. Sem condições para esse resultado, né, Eliane? Palmas. Então, vamos lá. Começando a live de hoje oficialmente, é segunda, mas o papo é de primeira. Eu quero que você, mulher, ou até você, homem, que eu tô vendo que temos aqui nossos varões, mas eu acho que isso acomete mais mulheres mesmo. Eu queria que você digitasse aqui para eu saber se você tem essa sintomatologia toda que eu vou falar aqui. Presta atenção, se você está cansada, com fadiga crônica, com fraqueza nas pernas, se você tem baixa energia, taquicardia principalmente à noite, você tem baixa tolerância ao frio, quer dizer, não suporta frio ali, você logo já tem que se agasalhar toda. Formigamento nas pernas, né? Principalmente nessa região das coxas. Que mais? Intestino preso, mas nunca melhora, tá? Todos esses sintomas aqui podem estar relacionados com a sua tireoide. E aí, presta atenção, porque eu estava conversando hoje com uma paciente e eu falei para ela, sabe qual que é o grande problema? As pessoas acham que o nutricionista, ele é apenas um prescritor de dietas. Ele vai lá, passa um papelzinho, né? Com dieta, fruta, legume, granola, tapioca, cuscuz. E não é isso. O nutricionista, ele é muito mais que um prescritor de dietas. O nutricionista, ele é um profissional da área da saúde e ele é responsável por diagnosticar também deficiências nutricionais. E talvez você não saiba, mas todas essas sintomatologias que estão aqui, elas também estão relacionadas com a deficiência, sim, da sua tireoide, mas também com a deficiência nutricional, que pode estar gerando essa deficiência aí
da sua tireoide em converter o hormônio ativo. Antes da gente falar aqui, eu queria muito que você encaminhasse essa live para mais 3 pessoas, porque tem muita gente que pode estar precisando dessa live e a gente, talvez por até ingenuidade, a gente deixa de compartilhar. E eu considero essa uma live muito importante, as outras não menos, mas tem muita gente que está assim. Tem muita gente que está cansada, tem muita gente que está sem energia, tem muita gente que está com fadiga crônica e todos os exames estão normais, não tem nada nos exames. Então, a gente que é profissional de saúde e olha com uma visão integrativa, nós precisamos ensinar vocês, não, vocês não estão doidas, vocês não estão loucas, principalmente as mulheres, né, que falam, a mulherada tá louca. Não é isso. É que talvez você está com algumas deficiências que podem ser resolvidas de maneira simples. E eu quero falar isso para vocês hoje, tá? Então, nós temos um grande número de mulheres que têm deficiência na tireoide e que hoje, por exemplo, tomam uma levotiroxina, um Puran, um Levoide, um Sintroide, mas mesmo assim, essas pessoas, elas continuam com todas essas sintomatologias que eu falei aqui para vocês e mais. Elas não conseguem emagrecer. Antes fosse só emagrecer, né, gente? Mas quem vive cansado, quase um morto-vivo, né? Também não tem coragem de fazer nada, não tem coragem de fazer uma atividade física, não raciocina direito, então não faz nada direito. O intestino vive preso e aí começa um ciclo vicioso de doença e que você talvez pode resolver com a ajuda de um profissional aí para esses micronutrientes, né? Então, o nutricionista é responsável por te dar aqui a oportunidade de estar saudável e, claro, emagrecer de maneira mais eficiente, metabolicamente mais eficiente. E o que você precisa saber hoje, na live de hoje? Você precisa saber se você tem um hipotiroidismo subclínico ou se você tem um hipotiroidismo de conversão. Como que funciona? A nossa tireoide, ela é uma glândula na forma de borboleta, que está aqui na porção anterior do nosso pescoço. A gente fala aqui no pescoço mesmo, mas aqui perto da garganta. Tanto que quem tem alteração na tireoide, pode ter alteração na voz também, porque ela fica aqui, tá, gente? Bom, e aí o que acontece é que essa glândula, ela é responsável por uma série de situações no nosso corpo, principalmente por formação de hormônios. Além disso, a sua tireoide, ela regula a queima de gordura, ela regula o seu emagrecimento, ela regula a sua temperatura corporal, ela regula o funcionamento do seu rim, ela regula esse processo de vasoconstrição, vasodilatação, então você pode desenvolver hipertensão, ela regula os movimentos peristálticos do seu intestino, então você pode estar com o intestino preso e com toda aquela problemática de desbiose que a gente sabe quando o intestino está ruim por causa da tireoide, sim. E aí você não sabe como resolver essa situação em volta da tireoide, e aí você fica no mato sem cachorro, quer dizer, você não tem saída. E eu queria falar hoje na live para vocês que isso não é verdade mais. Que se você que está aqui me escutando na live, você pode ter saída sim. Por quê? Porque tudo isso depende de uma teia funcional que vai fazer com que você responda metabolicamente à eficiência desses hormônios tiroidianos. A sua tireoide, que é essa glândula que eu falei que está aqui nessa porção do seu pescoço, ela é uma glândula muito sensível. Tanto que a maioria das doenças da tireoide são consideradas hoje autoimunes. Por quê? Porque você pode, por exemplo, ter uma alimentação rica em industrializados, xenobióticos, né? Que são aqueles produtos que mimetizam a ação de hormônios. Você pode ter um monte de toxina, acidulante, corante na sua alimentação. E isso pode sim provocar um mau funcionamento na tireoide, tanto na produção desses hormônios tiroidianos, quanto na captação de iodo pela tireoide, tá? Então, é uma glândula muito sensível, a tireoide é uma glândula muito sensível do seu corpo, isso você precisa saber. Então, já tá aí o primeiro motivo, porque você deveria ter uma alimentação saudável, que eu falo de alimentação de verdade.
né? Tirando aí os industrializados. Justamente por quê? Porque isso pode interferir no funcionamento da sua glândula tireoide, que tem todas essas funções que são tão importantes que eu falei aqui para você. Então, começa a se avaliar aí. Será que você está com fadiga? Será que você está com cansaço? Mesmo tomando Levoide, mesmo tomando levotiroxina, Sintrode, Puram, será que você está com memória ruim? Será que você está com o intestino preso, não tem nada que solte esse intestino? Formigamento nas pernas, aquela fraqueza excessiva nas pernas. Será que você está com essa fraqueza excessiva nas pernas? Mesmo tomando esses hormônios ou nos seus exames com os hormônios tiroidianos normais? Porque tem gente que fala, olha, doutora Janaína, eu levei isso aqui para o meu médico e o meu médico falou que tá tudo normal, não sei o que tá acontecendo comigo, porque eu não tenho energia. Gente, as pessoas, elas estão doentes. E o pior é que elas não sabem da onde que surgiu tudo isso. E aí vem uma coisa em cima da outra e aí elas ficam impedidas de ter resultado no emagrecimento. Talvez esse seja o seu caso. E é por isso que eu falo, vamos mandar essa live, clica nesse aviãozinho aí, clica no coraçãozinho, manda essa live para quem você acha que precisa de ajuda, porque pode ser que essa live seja uma live arrebatadora e que descortine a visão dessas pessoas, tá? Tudo isso é problema metabólico e pode sim ser deficiência de nutrientes. Presta atenção no que eu vou explicar na live hoje para vocês. Eu expliquei aqui no início que a glândula tireoide rege uma série de funções metabólicas no nosso corpo. Já falei para vocês aqui quais elas. Entre essas funções metabólicas, ela faz produção hormonal. Então, tem muita gente que está com desregulação hormonal e isso tem a ver com a sua tireoide. O que vocês não sabem, que na verdade pode ser revelador na live de hoje, é que às vezes você tem a produção de T4 e de T3 normal no seu exame. Então, não tem alteração de T3, não tem alteração nem redução na produção, nem aumento de T4 ou T3, tá? Da sua tireoide. Você não tem uma desregulação do TSH, que é o hormônio que fica na glândula pituitária, que controla a ação dessa tireoide. Então, você não tem uma desregulação nem na produção de hormônios tiroidianos, nem na captação de iodo, nem na glândula que controla o funcionamento da tireoide, que é o TSH. Mas você pode ter todos esses sintomas, toda essa sintomatologia clínica ativa hoje no seu corpo. E aí você fala, Janaína, como isso é possível? E aí você precisa saber, e aí eu vou pedir para vocês agora prestarem muita atenção no que eu vou falar, eu vou tentar falar pausadamente. Você precisa saber que a sua tireoide, ela produz, gente, presta atenção, a sua tireoide produz quase 100% de T4 e apenas 20% de T3. Pronto. Acontece que o hormônio ativo para tudo isso que eu falei que a tireoide controla, não é o T4, é o T3. É o T3 que é o hormônio ativo da tireoide, só que você só produz 20% dele. Como que você vai fazer o T4, que não é o hormônio ativo, se transformar em T3? E aí, presta atenção no que eu tô falando aqui para vocês. Isso acontece nos seus tecidos periféricos, ou seja, nos seus músculos, naquela musculatura aqui, ó, periférica, abaixo aqui, ó, na sua região abdominal. Sim. E isso acontece através de duas enzimas chamadas deiodinases, deiodinase 1 e deiodinase 2. Nós temos duas enzimas, então, que fazem a conversão do T4, que não é o hormônio tiroidiano ativo, em T3, que é o hormônio tiroidiano ativo. E aí você fala, Janaína, mas o meu médico pediu lá no meu exame clínico T3 e T4 e deu normal. Pois é, se você tem toda essa sintomatologia, pode ser que você tenha um hipotiroidismo que a gente chama por conversão. Como que funciona isso? Essas enzimas, que são as deiodinases, elas podem ter uma interferência, inclusive por deficiências nutricionais e algumas deficiências de hormônio, que fazem com que elas não convertam o seu T4 em T3.
E aí você não tem o hormônio ativo para o seu metabolismo funcionar. E aí você não tem alteração clínica na produção de hormônios tiroidianos, mas você também não tem esse hormônio ativo, que é o T3, funcionando para fazer tudo isso que eu falei aqui no início da live. E aí você continua cansada, com fadiga, com dores pelo corpo, você continua com desregulação dessa temperatura. Já viu aquela pessoa que tá com frio, tá com febre o tempo todo? Aquela pessoa que tem baixa tolerância ao frio, as mãos e os pés gelados, são pessoas que têm formigamento nos membros inferiores. E aí você fala, gente, mas meu T3 e T4 tá normal. Ou o seu T4 até não está sendo produzido em grande quantidade, o seu médico te medica com alguma levotiroxina, puran, sintroide, levoide, e você não tem melhora desses sintomas de cara. Você continua com a melhora desses sintomas, porque o problema não é o T4. O problema é a conversão, presta atenção, o problema é a conversão do T4 em T3 ativo, que acontece pela ação das enzimas deiodinases nos seus tecidos periféricos. Essas enzimas, elas são alguns nutrientes, são indispensáveis para a ação dessas enzimas, ou seja, essas enzimas são dependentes, por exemplo, de selênio. As deiodinases, que são as enzimas que transformam o T4 em T3 ativo aqui no seu tecido periférico, então acontece aqui no tecido periférico, elas são dependentes de selênio. Então, se você tiver uma deficiência de selênio, e a gente sabe que a maioria das pessoas não tem uma boa alimentação, você pode ter um hipotireoidismo por conversão. Por quê? Porque você tem T4, até às vezes medicada, T4 normal, T3 normal, mas você não tem a conversão de T4 em T3 nos tecidos periféricos, porque as suas deiodinases não estão funcionando de maneira adequada, principalmente pela deficiência de selênio. As deiodinases são selênio dependentes. Então já começa por aí. Primeira coisa, deficiência de selênio. Janaína, como que eu faço para saber se eu tenho deficiência de selênio? Primeira coisa, a gente fala que a clínica é soberana. Precisa olhar sinais e sintomas. E aí, obviamente, a gente vai pedir exame para poder olhar lá a prova do selênio. Mas se o paciente ele está com toda essa sintomatologia clínica, já foi medicado com puran, levoide, sintroide, ou está com T4 normal, T3 normal e continua com essa sintomatologia, a gente pode sim suplementar esse selênio. Tá? Então, a gente precisa fazer a suplementação desse selênio para que você tenha uma boa conversão de T4 e T3. Mas não é só isso. Fica aqui comigo, gente. Fica aqui comigo, porque isso pode estar acontecendo com você. E mesmo você estando tomando T3, tomando T4, puran, levoide, sintroide, você não melhora o seu metabolismo e você não consegue emagrecer. Aí eu falei aqui, tá bom, Janaína, mas eu tô tomando levoide, tô tomando puran, meu médico acertou a dose, que agora deu normal meu TSH, deu normal meu T4, mas eu não emagreço. E aí, o que acontece? Vocês viram que essas deiodinases, eu falei aqui, são selênio dependentes, tá? Como que a gente absorve esse mineral? No intestino. E aí começa toda a problemática do intestino de novo. Por quê? Porque o seu intestino que absorve esses nutrientes. E não tem como você ter um nutriente lá no seu corpo com uma boa absorção correta se o seu intestino tá ruim. E aí, de novo, funciona o que eu falei. Que médico que vai tratar a base, que médico que vai pensar, às vezes, nessa deficiência de selênio, e aí ele vai só te medicar. Assim como o nutricionista não é apenas um prescritor de dietas, o médico também não é um prescritor de remédio. O médico deveria olhar toda essa sintomatologia do paciente e ele deveria entender a integralidade desses sinais clínicos e sintomas. Então, não adianta você tomar T4 ou estar com T4 normal e não adianta você estar com T3 normal se você não tem uma boa conversão de T3 ativo nos tecidos periféricos. Isso você precisa de selênio.
né? Selênio é um micronutriente e você pode ter ele, sim, através da alimentação. As castanhas, por exemplo, são excelentes alimentos que são ricos em selênio. Porém, se você não tiver o intestino tratado, e aí você vai precisar de colocar ali pré e probióticos, você não consegue absorver esse selênio. Tá. Aí você fala assim, Janaína, então eu acho que eu tô descobrindo aqui o meu problema. Calma que tem mais coisa. Gente, ajuda a Nutri. Vai dar um coraçãozinho aí na live, vai encaminhando essa live para mais gente, porque o negócio aqui tá ficando bom e eu tenho certeza que você pode ajudar alguém que tá precisando emagrecer. E aí você fala, Janaína, tá bom. O que isso tem a ver com a minha baixa energia? O que isso tem a ver com esse cansaço? Eu falei para vocês que a tireoide controlava o seu metabolismo, né? Então, a tireoide, ela controla a nossa organela, que eu chamo de usina energética do nosso corpo, que é a mitocôndria. Na deficiência de T3, que é o hormônio ativo da tireoide, agora vocês já sabem disso, você não tem uma mitocôndria funcionando com eficiência. A mitocôndria é a organela presente nos nossos principais órgãos, inclusive nos nossos músculos esqueléticos, no tecido periférico, que é aqui nas pernas. Ela faz esse metabolismo tanto de gordura, que é queima de gordura, como processo de antioxidante, combate a radicais livres e combate às toxinas. E aí você pensa, na deficiência de T3, você não vai ter uma boa ação mitocondrial. Como que eu vou melhorar isso? Na verdade, depois da Covid, eu brinco que todo mundo precisa de um ativador mitocondrial. Por quê? As nossas mitocôndrias trabalharam muito, né, gente, para eliminar os vírus. E eu falei que é papel da mitocôndria fazer o metabolismo aqui de carboidratos e gorduras, é papel da mitocôndria queimar a gordura e te fornecer energia. Mas é papel da mitocôndria também eliminar toxinas, eliminar vírus, né? Então, é ela que faz também esse combate através de uma série de sinalizações. Então, se a sua mitocôndria trabalhou muito aqui no Covid, você pode ter grandes chances de ter também fadiga mitocondrial. E se você tem deficiência de selênio, você também tem grandes chances de ter toda essa sintomatologia aqui, mesmo estando com T4, T3 e TSH normal, laboratorialmente falando, né? Ali nos exames laboratoriais. Vocês entenderam a problemática? E aí, essa tireoide, que é esse T3, também controla os seus movimentos peristálticos do intestino. Olha que coisa. E aí você fala, por isso que eu comecei a ter hipotireoidismo e meu intestino prendeu? Você imagina o intestino preso, pior, com trânsito ruim nessa problemática toda. Não adianta suplementar selênio sem tratar intestino. A gente precisa ter garantias que nós vamos ter uma boa conversão de T4 em T3. Isso só acontece nos nossos tecidos periféricos. Essas enzimas, que são as deiodinases, são dependentes de selênio, que a gente chama de selênio dependentes. Mas você precisa tratar o seu intestino para você poder ter uma boa absorção de selênio. A gente sabe que a mitocôndria também, que é essa organela maravilhosa do nosso corpo, ela é a usina energética do nosso corpo, ela também é dependente aí dessa quantidade de T3 suficiente para funcionar. Na deficiência da conversão de T4 em T3, a sua mitocôndria não funciona direito. Olha a sua fadiga, olha a sua energia chegando. Não é só isso. E aí eu falei que a tireoide, ela controla uma série de situações hormonais no seu corpo, lembra? Pois é, você vai ter um monte de deficiência hormonal. E aí o que acontece? A maioria das pessoas, elas têm o que a gente chama de taquicardia, principalmente à noite. O T3, ele é responsável por controle desses batimentos cardíacos, por manter a sua pressão arterial. E quando você tem baixa conversão de T3 no tecido periférico, você libera o que a gente chama de mucina. E essa mucina aí nos seus vasos sanguíneos, ela faz com que o seu coração aumente o débito cardíaco. Para quê? Para circular mais aqui nesses tecidos periféricos, porque tem baixa circulação lá. Então, por isso o formigamento, por isso as dores na perna. E aí o seu coração, com essa quantidade de mucina pela deficiência de T3 ali nos vasos, vai bater mais, principalmente à noite. Alguém falou aí no início da live, eu tenho taquicardia. Pois é, essa taquicardia, ela pode inclusive
estar relacionada à baixa conversão de T4 em T3 ativo no seu corpo. E o corpo é perfeito, né? E para poder, em resposta a essa disfunção, né, essa baixa conversão, você pode ter aí aumento do batimento cardíaco para você ter uma maior circulação dos seus tecidos periféricos. E aí, à noite, principalmente, que é quando você deita lá, fica com as pernas lá esticadinhas, você tem mais dificuldade de fazer o sangue chegar lá no tecido periférico, a gente chama de resistência periférica. Aí aumenta batimento cardíaco. Alguém aqui já sentiu isso, que quando deita à noite, sente que o coração acelera? Alguém aqui sentiu que essa sintomatologia? Porque você pode estar sentindo essa sintomatologia e você precisa saber que isso tem a ver com a baixa conversão de T4 em T3. Valéria, eu falei aqui do selênio, né? E as castanhas têm selênio, que eu falei aqui, castanha do Pará, castanha de caju, todas as suas oleaginosas, mas o ideal é que você suplemente selênio. Mas não é só, gente, suplementar, precisa tratar intestino, viu, Valéria? Então, presta atenção no que eu tô falando aqui, gente, porque às vezes vocês vão fazer uma pergunta que tá, eu quero saber disso, mas essa pergunta de vocês, ela precisa ter uma explicação lá atrás. Tá? Não adianta comer, se encher de castanha do Pará se você não tratou o intestino, tá bom? Não adianta suplementar selênio se você não tratou o intestino, tá? Essa baixa conversão de T4 em T3 vai continuar. E aí, ó, a Patrícia falando aí, ó, praticamente todos os dias, muita fadiga à noite. Tá explicado. Pode ser, né, hipotiroidismo por conversão. Tá? Então, você tem uma resistência periférica, você pode ter uma deficiência nutricional e pode ser por selênio, porque as enzimas que fazem essa conversão de T4 em T3 são selênio dependentes, e o corpo, para poder compensar essa disfunção, ele precisa oxigenar esses tecidos periféricos que estão aqui mal oxigenados, e ele aumenta aí o débito cardíaco, que dá essa batedeira, principalmente quando você está deitada. Tá? E aí, para piorar essa situação toda, a gente tem alguns hormônios que também agem na baixa conversão de T4 em T3 nesses tecidos periféricos. Por exemplo, a baixa progesterona. Quando a mulher está ali na perimenopausa, no climatério, ou entrou na menopausa, ela tem o que, gente? Deficiência de progesterona. Isso é natural da idade da mulher. Mas pode ser por uso de anticoncepcional. O anticoncepcional, principalmente oral, ele também desce a sua progesterona. E pode ser também progesterona baixa pelo aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se a sua progesterona estiver baixa, você vai ter uma má conversão de T4 em T3 nos tecidos periféricos e toda essa sintomatologia, ela pode continuar. Quando é hormonal, o exame clínico mostra, né? Então, a gente ainda tem essa coisa aí que é um pouquinho melhor, né? O exame clínico mostra quando você tá com a progesterona baixa, né? O exame clínico mostra quando você tá com a prolactina alterada. A prolactina, inclusive, ela também tem ação aqui na tireoide, porque a prolactina que faz captação de iodo. Não sei se você sabe, mas o nosso sal é iodado justamente porque os nossos hormônios tireoidianos, para serem formados, eles precisam de moléculas de iodo. Então, o T4, 4 moléculas e o T3, 3 moléculas de iodo. Tá? E aí, quem faz essa captação de iodo é a prolactina. Então, quando você tem uma prolactina alterada, você também tem deficiência na captação de iodo. Calma que eu não terminei, tá? Vocês estão identificando alguns fatores aqui, aí ó, Dalva falou dormência, Dalva falou formigamento. Olha aqui, vocês aqui, presta atenção. Vocês estão identificando vocês aqui nesse processo todo? Quem está identificando, fala aqui para mim o que sente, igual as meninas estão falando aqui, que eu vou explicar mais coisa para você aí, entendeu? Porque eu vejo isso diariamente e a gente que trabalha com jejum intermitente, que trabalha com dieta low carb, que trabalha com toda essa base metabólica, a gente consegue ajudar vocês. Às vezes eu não vou te explicar isso tudo que eu tô te explicando nessa live, mas você começa a entender o que acontece com você, tá? Vocês estão entendendo tudo que está acontecendo? Olha a Patrícia, Pati da Haskell. Estou na
pré-menopausa, já fiz exames, não sei como dizer, mas deu 20% a menos de produção de hormônios. Amada, então presta atenção no que eu estou te falando aqui, por quê? Porque a própria menopausa, ou a perimenopausa, ou o climatério, já é um fator natural para a redução de progesterona, né? Então o seu eixo FSH fica muito alto, você tem deficiência na produção de progesterona e naturalmente você precisa de progesterona para formar testosterona. E aí você fica também com a testosterona baixa. E a testosterona é um potente vasodilatador e melhora a nossa disposição, nossa libido, tá? Vocês estão entendendo a problemática aqui. Tá bom, aí eu falei para vocês que o que vocês podem ter é um hipotiroidismo de conversão com exame clínico normal e até mesmo usando medicamento, não foi isso? Falei também, vamos recapitular aqui, falei também que quem faz essa conversão do hormônio ativo da tireoide, que não é o T4, é o T3, são enzimas dependentes de selênio chamadas de deiodinases. Então, se você não tiver selênio na alimentação, você não faz uma boa conversão. Então tem que suplementar selênio e, claro, comer aí as castanhas oleaginosas, que são os alimentos ricos em selênio. Se você não tiver também iodo na alimentação, você não produz T4 e T3, a conversão principalmente. E aí você precisa também de uma boa regulação hormonal. Essas enzimas deiodinases também são afetadas pela progesterona baixa. Então, mulheres que estão na menopausa têm progesterona baixa, mulheres que tomam anticoncepcional, que tem essa desregulação aí no eixo da produção de progesterona e testosterona, também podem desenvolver, além de trombose, o hipotiroidismo, tá? Então, tem que prestar muita atenção nisso. E essas enzimas deiodinases, elas também são afetadas pela quantidade de ferritina. Uma baixa ferritina faz com que você também não tenha uma boa conversão de T4 em T3. Então tem que olhar um transportador de ferro que chama ferritina. Essa ferritina, ela não tem que estar nem baixa e nem alta. A ferritina, ela tem que estar com os valores ótimos, tá? E a gente considera valores ótimos de ferritina entre 50 e 150. Então, abaixo de 50, você já tem que olhar aí se você tem uma baixa conversão de T4 em T3. E pode ser isso que está te dando essa fadiga aí, porque essas enzimas também são, elas também são, a ferritina baixa faz um mau funcionamento dessas enzimas, que são as deiodinases, que convertem T4 em T3 ativo. Tá? Então você tem que prestar atenção nisso. E por que você tem toda essa dificuldade de emagrecer? Porque quem controla o seu emagrecimento, o seu metabolismo, é a sua mitocôndria. A queima de gordura acontece na mitocôndria. O metabolismo de macronutrientes acontece na mitocôndria. Então, se você tem baixo T3, você não tem uma mitocôndria eficiente. E se você pegou virose, Covid, também você tem uma baixa eficiência no funcionamento dessa mitocôndria. Então, você precisa de um T3 otimizado, boa conversão aqui, para que você possa ter melhora dessa sintomatologia toda. Principalmente mulheres que estão entrando na menopausa, que é um fator natural e que tem queda de progesterona, queda de testosterona, né? Predominância estrogênica, que a gente chama. Elas têm que prestar atenção nessa sintomatologia toda, tá? E aí, claro, você tem um hipotiroidismo de conversão, olha, às vezes você nem tá estressada, às vezes você é uma pessoa da paz, às vezes você não tá ansiosa, mas você fica ansiosa. Por quê? Porque naturalmente o seu corpo vê essa baixa produção de T3 e ele aumenta o seu cortisol para compensar todo esse processo aqui que eu falei de oxigenação nos tecidos periféricos. E aí você começa com cortisol alto, e a live da semana passada foi só sobre isso. E aí eu não vou repetir a live da semana passada de cortisol alto, não, porque senão fica muita coisa para vocês entenderem. E hoje a problemática é em cima da tireoide. E aí você tá vendo aqui eu falar toda essa problemática, você chega lá no seu médico, começa a tomar Puram, não resolve nada, você chega lá no nutricionista e fala:
tô tomando Puran, tô regulado agora aqui no meu medicamento, ou eu nem tenho alteração de T4 e T3, doutora, e eu não consigo emagrecer. E toda essa sintomatologia aqui que eu falei para vocês, entendeu? E aí você fala, Janaína, aonde que entra o jejum intermitente, aonde que entra a dieta low carb nessa história toda? A gente sabe que tudo está em volta da resistência à insulina e do processo inflamatório. Se você, com essa baixa conversão de T4 em T3, você consegue aumentar cortisol, resistência à insulina, descer testosterona, descer progesterona, você consegue fazer hipertensão e inflamar metabolicamente, você não vai conseguir emagrecer. E olha que o magnésio, ele é um micronutriente, é um mineral que faz vasorrelaxamento. Então, ele dilata ali a parede dos vasos, ele relaxa os seus músculos. Por isso que tem muita gente que está com fibromialgia, achando que o problema são as dores no corpo, porque ela está inflamada, é genético. E não é, porque pode ser uma deficiência nutricional e ninguém falou para ela. A maioria das pessoas, elas têm um vício muito forte em café, né? Então, elas bebem café o dia inteiro, tem uma diurese aumentada ao longo do dia e não toma água. Aí não toma água. Como é que você vai repor magnésio, selênio, zinco? Como que você vai repor ferro? Você não tem mineral, você não repõe. E aí você fica com deficiência de eletrólitos. E eu já falei para vocês que essa deficiência de eletrólitos também gera toda essa problemática, principalmente selênio e magnésio. A maioria da população está deficiente em selênio, a maioria da população está deficiente em magnésio, e a gente sabe que nós precisamos dele para toda essa sintomatologia acontecer. E aí você fala, Janaína, como que eu faço para minha mitocôndria queimar gordura? Você precisa ter uma boa conversão de T4 em T3, resolveu tudo isso, resolveu o selênio, resolveu o magnésio, a gente coloca ativadores mitocondriais. A gente pode usar a famosa coenzima Q10, que eu tanto falo aqui, quando eu falo jejum intermitente. A gente pode usar aqui a quercetina ou transresveratrol, porque o jejum intermitente, ele vai precisar da mitocôndria. Por quê, gente? Porque no momento que você estiver fazendo jejum intermitente, você precisa queimar aquela gordura estocada. Quem que vai queimar essa gordura que eu falei para vocês? A mitocôndria. Só que para a mitocôndria funcionar, você precisa de toda essa problemática aqui da conversão de T4 em T3 funcionando, e você precisa dessa mitocôndria funcionando de maneira eficiente. Então, a gente dá a coenzima Q10 para o nosso paciente, agora a gente já tem a coenzima Q10 com maior biodisponibilidade de absorção, que a gente chama de coenzima lipossomada, mas a gente pode usar aí 100 até 300 miligramas de coenzima. Eu gosto de usar entre 50 e 100 de coenzima Q10 e gosto sempre de falar para o meu paciente usar o selênio. Eu gosto de prescrever o magnésio, porque o magnésio ele é dilatador, ele relaxa os seus músculos. Então você que está aí com esse problema de taquicardia, né? Você que faz vasoconstrição, pode ser esse hipotiroidismo de conversão, baixa produção de T3. E aí você vai desenvolver uma taquicardia, desenvolver uma hipertensão, por causa de um problema que você pode resolver com alimentação, com nutrição. Não adianta a gente só pensar em ficar sem comer. Não adianta pensar só em fazer jejum o resto da vida para reduzir resistência à insulina, para melhorar aqui captação de glicose, melhorar a ação da insulina. Não, gente. A gente tem que olhar o paciente como um todo. Eu atendo mulheres diariamente no meu consultório e homens também, tá? Que reclamam dessa problemática. Pode ser o seu caso. Talvez você tá aí morta de cansada. A minha mãe esse dia estava falando, Janaína, eu caí no banheiro e eu falei, mãe, eu posso ajudar a senhora, mas eu também posso ajudar uma série de outras pessoas. E eu falei, nossa, assim como eu comecei a estudar para ajudar minha mãe, eu quero fazer isso com as pessoas do meu consultório. As pessoas, elas chegam medicadas, mas elas não têm noção dessa problemática toda que eu falei aqui para vocês. Tá? Então, você precisa olhar o selênio, você precisa olhar a ferritina, você precisa olhar a progesterona, precisa olhar a prolactina. E se você tiver com tudo isso aqui desregulado, você já sabe o que está acontecendo,
né? E o selênio a gente pode suplementar, o magnésio a gente pode suplementar, o intestino só vai absorver esses nutrientes se ele tiver saudável, então tem que tratar a desbiose, tem que ver o seu bioma intestinal, tem que usar probiótico, prebiótico. Os eletrólitos a gente pode suplementar e, por exemplo, você que tem, né, menos condição financeira, hoje eu comecei a tomar água com sal integral, né, para reposição de eletrólitos. Gente, nem tem gosto de sal. Você põe tão pouquinho, que é uma colherzinha assim, ó, de café de sal em 1 litro de água e você repõe eletrólitos. Porque as pessoas só querem saber de tomar café, aumenta a diurese e não hidrata. Aí você tem deficiência de micronutrientes. Olha o que acontece. Toda essa sintomatologia aqui. Aí eu falei, não, agora eu vou começar também a tomar a água com sal integral, que pode ser o sal grosso, pode ser o sal rosa, pode ser a flor de sal, sal do Himalaia, mas tem que ser integral sem ser refinado. Por quê? Porque esse sal, ele tem eletrólitos. E você, de uma maneira tão simples, consegue repor esses eletrólitos no seu corpo e melhorar esse hipotiroidismo de conversão. Vocês entenderam tudo que eu falei na live hoje? Tem alguém aqui que tá sentindo isso que eu falei? Que tá sentindo esse formigamento? Que tá com dificuldade, por exemplo, de controlar batimentos cardíacos à noite? Que os pés e as mãos gelam? Que tem dificuldade de controlar a temperatura? O intestino nunca melhora? Você precisa tratar todo esse processo. E às vezes seus exames estão normais, entendeu? Às vezes seus exames estão normais, você está até tomando Puran, tá top. Mas não está internamente fazendo a conversão de T4 em T3, que é o hormônio ativo. Vocês entenderam tudo que eu falei aqui para vocês? Vocês conseguiram entender? Quem entendeu, gente, me dá um oi aqui, fala eu, que eu quero saber se eu consegui ajudar alguém. Entendeu? A dieta deve ser cetogênica, né, Dalva? Eu não entendi o que você falou aí, ó. A dieta, eu acho que é cetogênica, né? Oh, quem tá aqui na live? Vocês entenderam, gente? Quem entendeu, fala eu aí, para eu saber se vocês entenderam tudo que eu expliquei aqui sobre hipotiroidismo de conversão e hipotiroidismo subclínico. O que é isso, Janaína? Você tem exame normal, você está até medicada, mas você tem todos os sinais clínicos e sintomas de uma tireoide desregulada. Olha aí, Eliane, eu, Gilvânia, eu, Bragança, eu. Isso aí, gente, dá coraçãozinho na live. Essa live vai ficar salva para vocês. Quinta-feira eu vou voltar aqui para responder as perguntas de vocês com relação ao hipotiroidismo e todos esses sinais clínicos e sintomas e que dificultam o emagrecimento de vocês, tá? Você pode ter um fator natural da menopausa, da SOP, da TPM, que é uma desregulação hormonal, levando a baixa conversão de T4 em T3? Pode. E você pode também ter um fator de desregulação hormonal por fator externo, né? Você pode ter um cortisol alto, você pode estar com um anticoncepcional, né? Então, assim, a gente, na verdade, tem que escutar vocês, né? Quando eu tô fazendo um atendimento, uma mentoria, quando eu tô escutando vocês e o paciente conversa comigo, eu falo, já sei o que eu tenho que fazer. Então, assim, na minha cabeça, no meu cérebro, tá tudo desenhado. Só que, às vezes, eu não vou conseguir explicar numa aula, como eu falei aqui na live, no consultório. E é por isso que eu falo para os meus pacientes, para os meus alunos, venham para as lives. Porque a live, ela é um quezinho a mais, né? Porque se eu organizar a estratégia do jejum intermitente para vocês, se eu organizar uma situação intestinal favorável, né, tratando de desbiose, se eu suplementar com toda essa sintomatologia aqui, selênio, magnésio, né, se eu te indicar nesse controle da regulação hormonal para o médico tratar isso, que aí isso é médico. Nutricionista não prescreve hormônio, né? Eu posso te ajudar a melhorar o emagrecimento, né? Eu posso te dar ativadores mitocondriais, a vitamina D, gente, vitamina D é muito importante, tá? Então, a vitamina D também faz produção aqui de hormônios, né? Então, você pode estar com deficiência de vitamina D e por isso não está aí
com a produção normal de hormônios, entendeu? Miriam, boa noite, tudo bem com você? Sou sua paciente, tenho consulta dia 13, estou sofrendo muito com esse calor, muita dor no corpo. E aí pode ser fator natural, né? Que é o climatério, pode ser a perimenopausa. E aí, gente, hormonalmente falando, se for aumento do eixo FSH, se for queda de progesterona, queda de testosterona, você vai precisar de um médico, tá? Então, minha mãe sofreu com isso esses dias e eu falei, gente, progesterona. E aí eu falei, deixa eu ver o que a médica te mandou. E progesterona, né? E aí você fala, nossa, então vou precisar do médico? Vai precisar do médico. Aí você fala, doutora, mas você pode me ajudar com toda essa teia? Posso. A resistência à insulina, ela não vai melhorar só com um medicamento de Ozempic. Vai melhorar enquanto você estiver usando um medicamento, né? O Ozempic melhora a resistência à insulina de fato. Só que se você não fizer uma adoção de hábitos alimentares saudáveis, você não vai construir uma mudança de estilo de vida para manter essa resistência à insulina controlada. E aí tudo isso vai gerando toda essa sintomatologia, porque o próprio cortisol alto ou a resistência à insulina, ela faz redução hormonal, faz uma bagunça nos seus hormônios, e aí a gente pode ter essa problemática também de cansaço, de fadiga, de dores no corpo, entendeu? Então, assim, gente, às vezes as pessoas chegam para mim só fazendo jejum, só ficando sem comer, eu fico desesperada. Eu falo, não é isso que eu tô ensinando. Né? Vocês perceberam que eu mudei a forma com que eu falo de jejum intermitente e eu estou agora falando de sinais e sintomas que as pessoas não enxergam. O jejum intermitente trata tudo isso? Trata. A forma como eu ensino vocês a emagrecer, que eu falo que é a forma correta, é o jeito certo, trata tudo isso? Trata. Mas às vezes você fica achando que é só ficar sem comer. Vou escolher um protocolo de 18, 20, 24 horas e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Hoje eu atendi uma paciente, a Alana, e ela estava falando para mim, eu até postei ela aqui nos stories. Ela falou, doutora, eu fazia jejum, eu ficava 20, 22 horas sem comer, depois da noite comia ali uma barrinha de chocolate e ia dormir. Não emagreci uma grama, a tireoide toda descontrolada. Né? Eu falei, não, você não vai fazer protocolo de 20 horas de jejum, você vai fazer protocolo de 12, de 14 horas, eu vou tratar, e aí foi tudo isso que eu falei na live para você, tá? E aí as pessoas falam, eu não vou fazer isso não, porque olha a procrastinação, né? Porque tem final de semana, porque tem isso. Gente, final de semana, você vai viver sua vida normal. Olha a Helena aí, ó, você anota 1000, doutora. A Helena estava me contando que ela viajou, teve férias, final de semana, e o resultado dessa mulher? Gente, emagreceu quase 16 quilos. Não é ficar sem comer. Nunca foi ficar sem comer. Mas sempre foi olhar para vocês com uma atitude de saúde integral, tá? Então, assim, é importante o protocolo de jejum para resistência à insulina, reduzir processo inflamatório, fazer autofagia? Falei para vocês que eu vou fazer agora a minha semana do emagrecimento sem enrolação e eu vou explicar tudo isso para vocês. Eu vou explicar todo esse cenário, eu vou explicar todos os protocolos de jejum, eu vou explicar como que é a minha metodologia. Eu vou deixar depois aqui o link na minha bio, vou avisar vocês. Para quem quiser participar dessa semana do emagrecimento, vir aprender igual todas as lives a gente está estudando aqui juntos, tá? Eu espero, assim, de verdade que vocês possam abrir os olhos e entender que não é só um papelzinho de dieta que vai fazer vocês emagrecerem, mas é um contexto onde a gente põe nutrição, onde a gente regula o eixo hormonal, regula o metabolismo, coloca lá a mitocôndria para funcionar, onde você consegue estabelecer uma mudança, uma rotina de vida e mantém-se emagrecido, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui de falar. Não, eu acho que é isso, né, gente? Falei de tudo aqui, eu vou deixar essa live salva. Eu ainda falei aqui, ó, eu anotei aqui para falar para vocês da B6, da B9 e da B12, que participam na formação e na metabolização da homocisteína, né? Eu fiz um post sobre homocisteína, porque a maioria das pessoas, por exemplo, que tem deficiência hormonal, baixa de progesterona, baixa de testosterona, né? Desregulação da prolactina, síndrome do ovário policístico, endometriose, elas são inflamadas. Né? A proteína C reativa é um marcador inflamatório, a homocisteína também é.
E com todo esse cenário que eu falei aqui para vocês, vocês podem estar também inflamadas e vocês precisam desse complexo B, B6, B9, e eu gosto muito do metilfolato, tá? Geralmente eu uso B6 ali entre 30 e 50, B12 aproximadamente 50, 100 e B9 400, que é o metilfolato, 400, 600 miligramas ali, para ajudar no perfil inflamatório, porque o paciente ele fica inflamado, né, com todo esse contexto, com essas dores, com essa fadiga. E eu falo que tem o gatilho emocional, né? A pessoa fica desanimada de emagrecer. Ela já tentou de tudo e ela acha que ela não consegue, né? E antes fosse apenas um papelzinho de dieta, mas tem todo um contexto que vocês precisam, né? Tem a vitamina D, tem o ômega 3, que é tão importante nesse processo inflamatório, né? A pessoa tá ali com baixa memória, e aí você fala, por que ela tá com baixa memória? Porque tá faltando B12, tá faltando ômega 3, tá faltando vitamina D, né? Então, assim, não é e nunca foi só emagrecer, né? Eu acho que vocês precisam entender isso. Gente, quem gostou da live, dá um coraçãozinho aí pra Nutri. Ajuda a Nutri, por favor. Dê coraçãozinho aí, pega seu dedinho, ó, clica aí no coraçãozinho, por favor. Essa live vai ficar salva, mas ainda assim você pode pegar esse aviãozinho aqui e pode encaminhar essa live para alguém, tá? Então eu vou deixar lá no feed para vocês. E quinta-feira eu volto aqui às 19 horas para responder as dúvidas de vocês. Quais alimentos eu coloco, doutora Joinha? Como que funciona a hidratação? Como que funciona essa água para reposição de eletrólitos? Aonde que eu acho complexo B? Esses ativadores mitocondriais, intestino. Então, quinta-feira, eu vou esperar, vou abrir uma caixinha de perguntas, vai ser feriado, vai ser bom que vai estar todo mundo ó, top, descansado. E aí eu vou conversar com vocês na live na quinta-feira e eu vou responder as perguntas a respeito do hipotiroidismo subclínico, que é aquele hipotiroidismo onde nos exames TSH está normal, T4 está normal, T3 está normal, você tem todos os sintomas, tá? Tem até um nódulozinho benigno na tireoide, né? Porque eu falei para vocês que ela é uma glândula muito sensível, pode ser ali influenciada, né, negativamente por toxinas, né? E aí você tem que ficar controlando esse nódulo na tireoide, né? Isso pode ser seu caso. E aí você até tá tomando T4, mas tem toda essa sintomatologia, não emagrece nem a custa de reza brava, né? Tem uma resistência à insulina que começa a ser formada ali, uma compulsão por carboidrato que começa a ser formada ali. O negócio é feio, gente, né? Se tivesse bonito, tava todo mundo dando conta de emagrecer, mas as pessoas só pioram, né? E aí recorre a N medicações, né? Não sou contra medicações, mas eu acho que a medicação é para aquela pessoa que não tem condição de fazer uma mudança de estilo de vida. E aí entra com o IMC de obesidade mórbida, e aí são pessoas que às vezes talvez têm problemas mentais, né, que realmente precisam de ajuda ali, né, tem o ansioso, né, que é o transtorno de ansiedade que eu falei para vocês, entendeu? Então, assim, gente, a gente precisa descortinar os nossos olhos para uma nova forma de emagrecer, de verdade. Não fiquem fazendo a forma antiga, tá? A forma antiga não funciona mais. Tem muita gente nova com dificuldade de emagrecer também. Eu falo aqui das mulheres de 40, porque eu atendo muito mulheres que já estão nesses fatores naturais, né, de queda hormonal e que geram todos esses sintomas também. Mas a gente tem muita gente nova com síndrome do ovário policístico, muita gente nova tomando anticoncepcional oral e não sabe o que isso pode acarretar. Então a gente precisa falar para todos aqueles que precisam de ajuda, né? Beijo para vocês. Agora eu vou lhe dar um cheiro na minha sobrinha. Tô cheirando o bebê, gente. Esse final de semana, cuidei tanto dela, foi tão gostoso. Vou lá dar um cheiro nela, entendeu? Vou lá ver que ela tá com introdução alimentar. Hoje comeu papinha tão linda. Maravilhosa, minha sobrinha. E eu me incluo nesse processo tudo, né, gente, que eu conto aqui pra vocês, porque eu falo, nossa, vou tomar minha água com sal integral agora. Por quê? Porque às vezes eu sinto minhas pernas cansadas, às vezes eu sei que eu estou estressada, né, por conta do trabalho, por conta da vida corrida mesmo, e a gente tem que respirar, olhar pra dentro, olhar pra nós e falar, não, eu tô realizada, mas posso não estar feliz.
E estar feliz significa me colocar como prioridade, né? E eu começo de novo, respiro de novo, começo tudo de novo, né? Eu hoje comecei a tomar minha água com sal integral. E eu acho que vocês também podem fazer isso. Inclusive, eu ensinei vocês a fazerem isso no Reels. Vocês estão assistindo meu Reels? Tem que assistir os Reels, gente. Tá? Às vezes as pessoas elas falam, nossa, meu Deus, eu não sei o que é o melhor, tem que consultar com a doutora. Claro que fazer o acompanhamento com um profissional, a gente vai ter esse olhar mais assertivo. Mas tem muita coisa que vocês também podem começar a fazer, né? Gente, semana do emagrecimento acelerado. Ops, semana do emagrecimento sem enrolação. Começa agora dia 18? Dia 18 de setembro? 18 de setembro. Por favor, conto com todos vocês. Eu vou falar sobre o cenário atual da saúde, explicar os protocolos de jejum intermitente e, obviamente, dar oportunidade para quem quer ser acompanhado por mim, tá? O online é maravilhoso, viu, gente? Vocês estão aqui na live, vocês estão vendo. Eliane, que é minha paciente, está aí, ó, falando comigo. Eliane emagreceu no presencial comigo. E assim, ela está aqui todos os dias na live. E o presencial não substitui o online não substitui o presencial. São duas coisas muito diferentes, mas que são muito boas e muito bacanas de se fazer. Então, assim, eu aprendi a fazer o online com vocês e eu acho que no online a gente também tem excelentes resultados, né? Um beijo para vocês. Quinta-feira, quero todo mundo aqui. Chama uma amiga para vir conversar aqui comigo, que às vezes você pode ajudar essa pessoa, né? Não é não? Beijo, gente!